E nesse período morando aqui nos Estados Unidos, alguma vez você já passou por alguma situação de preconceito, xenofobia, discriminação por ser brasileiro, imigrante? Não, nunca. Nunca. O americano, ele tem uma. Eu estou falando de maneira geral, né? Mas eu não estou entrando muito no específico, eu estou falando de maneira geral, mas é óbvio que várias pessoas têm outras experiências, mas o americano ele está muito acostumado a lidar com estrangeiros em geral. Por exemplo, onde eu moro aqui, tem muito indiano, muçulmano, de origem árabe, né? Então tem muito estrangeiro, muito hispânico. Então os americanos eles estão acostumados a ver gente de todos os lugares. Quando você vai mais nos lugares menores, cidades pequenas, interioranas, etc. e tal, onde tem uma concentração de gente mais americana, aquele americano da gema mesmo, né? Aquele americano. Pode ser que você encontre mais esse territorialismo, alguma coisa assim. Mas, em geral, o americano ele está muito acostumado a viver com os estrangeiros, então eu nunca vi, sabe? Nunca vi. As empresas que eu já trabalhei aqui, que eu tive a oportunidade de trabalhar, empregam estrangeiros. Eu tô trabalhando num vídeo para o meu canal, eu quero falar sobre. Eu vou dar spoiler aqui, eu vou estragar a surpresa, mas eu vou fazer isso, não tem problema nenhum. Eu tenho que dar eu tenho que dar um up no canal. Eu tô meio largado, sabe? Tô trabalhando muito, tá meio difícil para mim, mas enfim. É sobre a síndrome de vira-latas. Você sabe o que é a síndrome de vira-lata? Sei. E Mas eu vamos acho que fingir que eu a não sei. O que que é? mas a síndrome de vira-lata, eu acho que é um mal que aflige muita gente, cara, muito brasileiro, que o brasileiro ele se sente de alguma maneira inferiorizado, né, pelo fato de ser brasileiro. Eu vou te falar, cara. Eu conheço um monte de brasileiros aqui na minha região que ocupam altos postos de trabalho nas empresas mais diversas, empresas grandes, multinacionais, e inclusive tem uma empresa aqui que fabrica caminhão, não vou falar o nome, né, para não dar o jabá de graça, mas é uma empresa gigante, foi comprada pela Volkswagen e o presidente da companhia era um brasileiro, cara, sabe? Então, a síndrome de vira-lata consiste aquele complexo de inferioridade que as pessoas têm de achar que porque é brasileiro, porque é estrangeiro, americano não vai contratar, americano não vai. E eu ouvi isso da boca de brasileiros lá em Maui, quando eu consegui minha autorização de trabalho e eu submeti uma aplicação para uma vaga de trabalho na empresa chamada Avis. Talvez as pessoas pronunciem como Avis. Eu sei que tem no Brasil, porque eu já aluguei carro da Avis no Brasil, mas é Avis, né? Avis Budget Group. E eu fui gerente lá na Avis. E uma brasileira falou para minha esposa, falou assim: "Ah, imagina, eles não vão contratar, não, eles não contratam um brasileiro." Me contrataram. Então, não, nunca sofri preconceito, nunca. Teve uma oportunidade, sim. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas foi uma coisa um pouco diferente, sabe? É uma história. Eu estava em Houston, no Texas, para prestar um serviço na Califórnia, em Oakland, e, e eu estava num condomínio, né? As pessoas que me trouxeram para casa delas ali, nós íamos fazer a viagem, e nesse condomínio tinha. Era um condomínio ali em Houston, onde só tinha negros. E eu saía toda manhã, como a gente estava esperando entregar material lá em Oakland para a gente poder iniciar a viagem. Eu tava toda manhã eu estava cansado, né, de ficar lá dentro do apartamento, ficava preso lá dentro do apartamento, tinha criança pequena e eu ia correr toda manhã, eu acordava bem cedo, ia correr ali no, em volta do condomínio, aqueles predinhos baixinhos assim, mas um monte de e a única família de brancos que tinham ali no condomínio era a família deles, né? E o resto era todo mundo que morava ali, que habitava aquele lugar, eram negros. E eu não tenho esse problema com a questão da cor das pessoas. Meu melhor amigo, quando eu era criança, era o Sugos, inclusive a gente chamava ele de Sugos, era o apelido dele, por causa daquela balinha que não existe mais, eu acho, né? E então eu não tenho muito essa noção da questão racial. Para mim, não é uma coisa que afeta. Então eu corria lá de manhã e cumprimentava todo mundo, e ninguém me cumprimentava. Eu falava bom dia, e todo mundo olhava para mim. Eu sei que o americano é desse jeito mesmo que você falou, ele é
cordial, ele cumprimenta, né? As pessoas sorriem, se você olhar para elas, elas sorriem para você. E eu falei, caramba, né? Que estranho, ninguém me cumprimenta, né? Não sei, eu acho que eu pisei no rabo do cachorro deles, não sei. E aí tinha uns caras que moravam na porta de frente do apartamento dessa família, e eu falei, hoje eu vou fazer amizade. Eles, toda noite, 7 horas da noite, por volta das 7, eles saíam lá dentro para fumar um baseado sentado ali na escada. Eu falei, hoje eu vou fazer amizade. Fui numa loja de conveniência, comprei um six-pack de cerveja, pus na geladeira. Quando deu 7 horas, saíram lá fora, eu fui lá, peguei a cerveja e levei para eles. Eu abri a cerveja e fui entregando, não perguntei se queria, não. E aí eles pegaram a cerveja, ficaram meio assim comigo, né? Começamos a conversar, tal, eu fui fazendo pergunta, tentando me enturmar, e eu percebi que eles estavam tirando sarro de mim de alguma maneira, né? Eles estavam falando alguma coisa, e, e é comum os negros aqui nos Estados Unidos usarem uma forma de falar, não é considerado um dialeto, mas é um acento muito, é um sotaque muito forte, que ficou conhecido como Ebonics, né? Então é um jeito dos negros americanos conversarem. Muitos deles usam essa e tem gírias e a pronúncia das palavras, então é muito diferente. E aí eu não estava com o ouvido tão treinado para isso. Quando eles estavam falando de mim, e eu peguei e falei, desculpa, né? Eu não entendi o que você falou. E aí um deles virou para mim e falou, você não entende, né? O que esse N, né, que a gente não fala essa palavra que a palavra com N a gente não fala aqui nos Estados Unidos, então eu não vou falar. Mas você não Ele te entende o que eu... chamou daquela palavra? Não, ele quis dizer para mim que eu não estava entendendo o que ele, né, ele que Ah, falou que esse N tá falando, né, porque você é branco. Eu falei para ele assim, não, não é a minha língua, né, então às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, vocês falam muita gíria. Ele falou, de onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Ele falou, você não é americano? Eu falei, não. Ele falou, ah, eu achava que você era americano. Eu falei, não, não sou americano. Aí a aí, gente conversou, fez aí amizade. No dia mudou todo o seguinte, tratamento. pra você ter uma ideia, acho que isso foi numa terça ou quarta-feira, no sábado eles me chamaram pra uma festa na piscina lá, que tava todo mundo lá, e sabe aquela coisa super bacana, super legal. Na manhã do dia seguinte, todo mundo queria saber quem era o brasileiro que tava lá. Então foi o único episódio, assim, posso te falar, que aconteceu, mas aqui nos Estados Unidos a tensão racial é muito mais prominente que no Brasil, né? Mas você vê, é complicado falar, porque eu também eles olham para mim e eles não acreditam que eu sou negro como eles. Mas, né, eu sei selecionar com quem eu ando. Então, é complicado, porque às vezes eu vejo que isso parte mais das pessoas do que propriamente da gente, né? Então, enquanto as pessoas continuarem olhando que há uma divisão e se colocarem nessa posição, né, fica difícil, né? Muito complicado. E eu creio exatamente nisso, cara. Eu creio exatamente que a despeito da nossa orientação política, né? Eu acredito que é um erro muito grande quando a gente começa a acentuar essas divisões. A gente não tá. Eu não entendo quando as pessoas querem falar de união, que foi o que aconteceu aqui, né? Querem falar de união, e estão sempre falando eles e nós. São os homossexuais e os heterossexuais. São os brancos e são os negros. São os imigrantes e são os nativos. Eu não entendo como a gente consegue chegar numa questão de união quando você começa a ficar toda hora. Eu não posso olhar para o negro e falar você é uma pessoa. O negro não pode olhar para mim, em vez de falar que eu sou branco, porque aqui você sabe que eles fazem essa referência, né? Ah, você falou com fulano, quem que é o fulano, né? Acontece isso comigo na empresa nova que eu estou trabalhando. Ah, você falou com fulano? Eu falei, mas quem que é o fulano? Ah, é aquele cara branco. Eu falei, por que você não fala que é o cara que tem o cabelo repartido para cá? Porque você tem que falar da cor do cara, porque tudo você tem que ficar, sabe, usando esse tipo de... Eu não entendo isso, cara. Isso é uma coisa que quer dizer, eu entendo, eu sei o que está por trás disso, né? Eu sei o que está por trás disso, e eu acho que é um erro tremendo fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim, né? Quem sou eu? Faz parte.